Começa agora mais um Visão Técnica. Hoje eu recebo o analista Igor Rodrigues, da Clear Corretora. Obrigada pela sua participação. Mais uma semana bem turbulenta no mercado. A gente viu até uma correção, né, do mercado depois daquela queda toda com a bomba que atingiu Brasília com a delação premiada do Joesley Batista. Essa semana foi um pouco de correção, eu estava até comentando agora, nesse finalzinho de pregão, teve mais uma notícia que deu uma assustada, uma azedada no mercado, mas ainda assim uma semana positiva para a Bolsa. O que a gente pode esperar aí para a próxima semana? Boa tarde primeiro, né, Paula? Então, muito obrigado pelo convite. O mercado, exatamente, ele vinha performando e indicando que iria romper o topo, e aí, por uma notícia, algo imponderável, a gente costuma chamar que é um ato de Deus, né? Alguma coisa acontece inesperado, deu aquela queda toda. A gente tem várias ações que se recuperaram bastante rápido e tem outras ações que até mesmo já romperam até a mínima do dia lá da bomba, né? De verdade, o mercado agora ele ficou com medo, né? Então a gente tem uma correção normal, até se a gente pensar que houve uma mudança de comportamento do preço, essa correção é normal até para voltar a cair. Então, a gente consegue ver que existe muita força compradora no nosso mercado ainda, os gringos ainda estão comprando, só que todo mundo agora com o pé no freio. Por quê? O medo de sair alguma coisa. A gente percebeu aí, quem estava operando, que sempre que vinha a possibilidade do Temer ser retirado do cargo, ele pedir renúncia, era bom para a Bolsa. Os investidores entendem que se não mudar o caminho das reformas, isso é positivo. E qualquer coisa que mexa com o ajeitar do Brasil no sentido de não sair a reforma trabalhista, não sair a reforma da Previdência, isso vai atrapalhar bastante a gente. E aí a gente deve mudar o cenário mesmo. E, bom, a gente está comentando desse cenário de volatilidade. Isso ainda vai continuar por um bom tempo, acredito, né, impactando o mercado. Isso fez as operações ficarem mais curtas? Vocês têm recomendado operações mais de day trade ou ainda dá para operar um swing trade? De verdade, o que aconteceu é o seguinte, as notícias estão abalando. Agora mesmo saiu uma notícia aí que a presidente do BNDES pediu licença do cargo, acho que pouco mais de uma hora. Exato, o mercado estava performando bem, estava na sua máxima e deu uma despencada rápida aí as ações, por exemplo, os bancos que sentiram bastante. O pessoal deve entender que tem algum tipo de mutreta lá no BNDES para isso acontecer, né? E por segurança aí já sai uma correria, o pessoal sai zerando posição. Quando a gente fala em crise, esse aumento da volatilidade, para o day trade ele não muda muito o cenário. Fica ruim só quando a gente tem aberturas em gap de alta ou de baixo, que aí transforma o mercado e deixam ele muito ruins, as operações muito ruins. De um modo geral, sempre que o índice, as ações, dão um sinal de compra ou venda, e o mercado realmente está em tendência, os alvos se tornaram maiores para o day trade. Então dá para performar com uma rentabilidade bem melhor ainda. Bom, e agora voltando para o Ibovespa mesmo, qual que é a leitura para a próxima semana? Dá para pensar que essa correção, esse respiro que a gente viu essa semana, ele vai continuar? Ou o Ibovespa encontrou ali algum suporte no meio do caminho? Vamos dar uma olhada no gráfico, que aí fica mais fácil de eu explicar. Bem, eu estou aqui, deixa eu só pegar a tela aqui certinho. Pronto. A gente tem o gráfico Ibovespa no gráfico diário aqui, e a gente consegue ver o quê? O mercado que vinha ali prestes a romper o topo, deu uma guinada bem forte. Esta guinada a gente vai considerar que houve a mudança de comportamento do preço, só que a gente entende que o mercado ele move-se em tendência. Então, testar o topo é normal. Então, é uma zona crítica do preço para o Ibovespa. A gente tem que deve ter bastante dificuldade aí para ultrapassar essa região aí de 64.500, 65.500 pontos. Eu costumo falar aí para o pessoal que esta é a região aí agora de ponto de decisão. Se passar ali, vamos supor, 66.500, ou até mesmo chegar naquele nível e os 60 minutos, um gráfico romper um topo e conseguir projetar a sua expansão, talvez venhamos aí a ter uma retomada. Mas eu também acredito que isso só venha
caso o cenário político aí se fique mais calmo, menos tumultuado, porque o grande problema é que agora todos os dias tem saído notícias. E para o investidor, né, principalmente o investidor estrangeiro, ele não gosta de jogar um jogo que ele não conhece as regras. As regras estão mudando a cada instante. Isso torna o mercado nosso instável e é extremamente difícil, principalmente para quem faz posição. E no caso do Ibovespa Futuro, teria alguma operação que daria para abrir na segunda-feira? A gente tem que ficar de olho aqui para o Ibovespa, né? Principalmente, eu vou pegar o índice futuro aqui, a gente tem a mesma característica nele, ele fez uma puxada bem forte, ele está na região de resistência, e aí o que acontece? Ele está se aproximando aí de um ponto importante. O que a gente tem que perceber, né, Paulo? A gente tem que descer os tempos gráficos e pensar assim, como é que ele vem subindo? Então a gente consegue ver que ele veio para cima, ele veio para baixo, e aí ele voltou para cima novamente aqui, ó. Então existe uma característica presente no gráfico que sugere que se mudar é aqui, ó. A gente vai ter o ponto de mudança. Então a perda do tempo gráfico que está fazendo a subida, esse tempo gráfico, no caso, é um gráfico de 60 minutos, a gente pode observar aqui, ó, enquanto este camarada tiver a característica de tendência de alta, nós não vamos ter uma mudança de comportamento ou a sugestão que o mercado vai cair. A partir do momento que ele perdeu o fundo, e aí a gente está falando da perda desse 63 mil aqui, a mínima de ontem, se eu não me engano, é 63.005. Então esse é o ponto, ontem não, antes de ontem, é a mínima de antes de ontem, 63 mil pontos, 005. Perdido 63 mil, a gente tem a mudança de comportamento do preço e aí a partir daquele momento o índice sugere queda. E aí, pensando na queda, o que dá para fazer agora, o que teria um bom gerenciamento de risco, é supor que se perdeu 63 mil, nós vamos caminhar para os 57.780 ali, que é o gap, né, na abertura do dia do circuit break. E o gerenciamento de risco fica bom por causa disso aqui, ó. Você tem o stop para uma posição de swing trade vendido, onde você tem um risco que ele é pelo menos 3 vezes menor do que o alvo objetivo ali, né? Então, se eu fosse operar hoje, o índice eu estaria focando numa operação de venda, porque é o que encaixa gerenciamento de risco agora. Se não fosse isso, eu não esperaria. A região que tem o índice hoje é uma região de venda, não de compra. Quem está comprado aí tem que pensar assim, eu vou me defender, vou posicionar meus stops, vou fazer realizações parciais, pensando em proteção. A gente vive um cenário de crise, caótico. Quem está fora, comprar não pode. E iniciar compra nesse ponto é muito ruim. Gerenciamento de risco é ruim. Bom, vamos passar a análise para o dólar agora. Na semana passada o movimento foi de alta, essa semana a gente seguiu na mesma toada. Até pensando índice e dólar, a gente hoje teve o índice rompendo a máxima, né, sugerindo que ele continua subindo. Ele poderia ter um velho ditado popular na análise técnica que o preço, sempre que ele deixa um gap, ele vem para fechar um gap. Então hoje, rompendo a máxima, a gente teria, aqui olhando a tela, a ideia é que ele pode ainda voltar, ele índice subir para romper o topo e chegar lá para fechar o gap. Olhando para o dólar, a gente tem a mesma sugestão do dia lá que abriu, caiu, fez o fundo. Hoje, um pouquinho antes da moça lá pedir demissão lá da presidência, a Maria Silvia, o que aconteceu? O dólar estava prestes a romper os 52,5, que é a mínima, após ali. E aí, olhando para o gráfico de 60 minutos, nós também temos o quê? A sugestão que ele, dólar, poderia romper o fundo de 60 minutos e caminhar para ir testar lá o 31,60. O que é o 31,60, Paulo? É justamente o valor que o dólar estava antes da notícia ali da delação do Joesley, né? Então, a ideia agora seria pensar, será que vai sair mais notícias ou o cenário vai se acalmar? Para mim, se o dólar perdeu 32,50, ele sugere queda até 31,60. E aí é outro tipo de operação. A gente está falando aí do dólar
E aí eu só queria recomendar para o pessoal o seguinte, principalmente quem vai fazer swing trade em contrato futuro de dólar, a gente viu aí gap de alta, né? O mercado entrando em trava de segurança, 9% de alta, isso aí quebra as pessoas. Então, assim, eu iria com muita prudência, com uma mão muito pequena, porque o momento agora é de cautela, principalmente com esse, vamos supor, o temor de novos gaps de alta, novas notícias que impactam bruscamente a economia, isso pode atrapalhar bastante. Justamente, você estava comentando de gap na abertura, né, no Visão Técnica da semana passada, que foi o mais turbulento, né, por conta na quarta-feira, né, que saiu a notícia, quinta-feira, que impactou o mercado. No Visão Técnica, a leitura estava bem alta volatilidade, né? E o analista que teve aqui foi o Igor Gramignani da XP, e ele estava comentando dessa postura, que antes eles adotavam mais swing trade e passaram a adotar mais day trade, para não dormir com a posição. Você acha que é um momento para ficar com operações curtas mesmo? Seria arriscado abrir uma operação, por exemplo, no dólar e deixar estender por dias? Eu, sinceramente, eu fugiria de dólar. O dólar é algo extremamente alavancado e pode machucar demais o investidor. O movimento, ele não é um movimento comum. É um movimento cheio de ruído, cheio de notícia. Então, assim, você não consegue, por meio da análise técnica ou por meio de fundamentos, entender o que vai acontecer agora, porque a gente tem aí, até falando um pouco das notícias em si, nós nem mesmo sabemos se as notícias são verdadeiras ou não. Então, qualquer coisa pode mudar. A gente pode ter a comprovação de uma fita que, sim, realmente gravou, sim, era uma armação. Isso tudo pode influenciar bastante no movimento. Eu não me posicionaria em hipótese nenhuma agora nesse momento. Eu daria dar uma acalmada, principalmente porque, assim, a não ser, vamos supor, se eu sou um investidor de longo prazo, sempre que cai, por exemplo, na quinta-feira abriu lá a CEMIG, caindo 50%. Eu sendo investidor de longo prazo, é claro que eu vou comprar lá meu pouquinho de CEMIG agora, porque eu vou pagar 50% mais barato e eu acredito na continuidade do trabalho do país, que o país vai se recuperar, que a economia vai voltar a crescer. Então, para esse tipo de investidor, eu acho que a crise, no sentido aí, é oportunidade. Agora, para quem faz o giro curto, pensa em swing trade, operações de dias, tomar um contra-ataque no seu financeiro de 30%, de 20%, de 40%, isso devasta e limita as possibilidades. Eu não faria. Bom, vamos fazer um intervalo. Na volta, a gente vai comentar um pouco sobre as ações que podem ganhar com a continuidade da alta do dólar. Até daqui a pouco. Até mais.